boa tarde. Que coisa boa estarmos aqui em nome de Deus para estudar a palavra de Deus e assim a gente poder adentrar na presença de Deus, nas coisas de Deus, em tudo aquilo que Ele nos reservou. Bora lá para estudar essa palavra. Paramos então em São Mateus, capítulo 4. Diz a tentação de Mateus. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus conduz o seu Filho perfeito para ser tentado. Então, nós não poderemos esperar outra coisa também nas nossas vidas do que a tentação e a influência do mal, das trevas na nossa vida. Nós somos muito inferiores a Cristo e Cristo está sendo tentado. Então nós também temos que nos preparar para que quando esse dia chegue, a gente possa fazer o que Cristo fez. Após jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Aqui no versículo 2, como ele é encaminhado a Deus para ser tentado, ele vai jejuar, né? Ele busca o jejum e a oração como instrumentos, ferramentas para que a gente possa vencer a tentação. Queremos vencer a tentação? Jejum, oração e palavra é o que diz esse capítulo 4. É o que Jesus nos ensina, é o que Deus está nos mostrando para sermos mais do que vencedores. Aproximando-se dele, o tentador disse-lhe: Se és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. Ele, porém, respondeu-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Outro recurso muito valioso e poderoso é a palavra, a força da palavra. Então, toda a dificuldade, a tentação, o mal que possa nos vir, a gente tem que responder assim, do jeitinho de Jesus, usando a palavra de Deus, usando a oração e a nossa união com Deus, clamando a Deus, pedindo que Deus intervenha, venha em nosso auxílio, em nosso socorro. Oração, palavra e jejum. Jejum, oração e palavra. Oração, jejum e a palavra. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: A seus anjos dará ordens a teu respeito, e te tomarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o transportou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhes: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então respondeu-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos,
e o serviram. Quando Satanás ele pede para Jesus: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordens a teu respeito e te tomarão nas mãos, o protegerão, o defenderão. A gente tem que compreender que na nossa vida, como na vida aqui no deserto de Jesus, tem um momento certo para a intervenção divina de Deus, dos anjos, do socorro. Portanto, além da oração, da palavra de Deus, do jejum, outro recurso que nos ajuda muito em passarmos pelo deserto, pelo dia mau, pela tentação, é a paciência. A gente ter paciência, entender que tudo tem o seu momento certo até para o socorro de Deus. Porque tem coisas que é necessário que a gente passe para que a gente possa crescer, se aperfeiçoar, para que a gente possa testemunhar o que é necessário para que a gente cumpra a nossa missão. Diz aqui também que Satanás, ele é poderoso e tem bens e tem recursos. Ele vai dizer: se você se prostrardes diante de mim, eu te darei esses reinos que Satanás mostra para Jesus e a glória deles. Então, Satanás, ele vai ter condições em recursos materiais, seja em posições na sociedade, seja em trabalho, em recursos, de nos oferecer algo que a gente esteja necessitado. Mas, como Jesus, a gente tem que ser firme, sabendo ter fé na providência divina e esperar o recurso de Deus, o socorro de Deus. E um aviso também para nós que o mal, ele também tem coisas agradáveis, claro, né? Para nos tentar, tem que ser coisas positivas. Jesus na Galileia. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte raiou a luz. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, então, ele vai nos chamar à mudança de vida, a pedir perdão pelas nossas imperfeições, ações fora da lei, nos mostrando o caminho da salvação, o caminho do seu reino para o encontro com ele, o caminho para a nossa bênção, para nosso auxílio de Deus, de Jesus. Como a gente dá a condição para que Deus e Jesus possam nos auxiliar, nos socorrer em nossas necessidades, através
do pedido de perdão e da nossa mudança de vida. Outro fato aqui muito importante em Mateus é que quando João Batista ele vai ser preso, ele foi preso, Jesus, ele como ser onisciente, sabendo de tudo que vai acontecer, ele sabia que João Batista foi preso para a morte, mas mesmo assim não vai salvar João Batista. E neste caso a gente vê a lição de que a morte estava no tempo certo para João Batista. Ele já havia cumprido a sua missão, ele estava iniciando Jesus, o seu ministério, então João Batista poderia partir na paz de Cristo. E quando nós cumprimos nossa missão neste mundo, nada mais do que positivo a gente poder, né, usufruir do céu, das regiões celestes, da companhia dos anjos, nesses locais maravilhosos, repletos de paz e de amor. A gente vê num outro trecho da Bíblia, a qual um dos apóstolos havia sido preso, que Deus ele manda um anjo para livrá-lo das prisões. Então, cada situação pede um tipo de intervenção de Deus. E todas, mesmo que para João Batista ele não foi libertado da prisão, ele não teve a intervenção de um anjo para lhe deixar livre, e ele, né, foi morto, e o outro apóstolo foi libertado da prisão, continuou vivo. Essas duas ações veio de Deus, porque ainda o apóstolo Pedro tinha aí uma longa caminhada, porque ele nasceu com o propósito de ser pedra angular da Igreja de Cristo. Então Pedro, ele estava na sua missão, ele estava caminhando na sua missão, ainda tinha missão a cumprir, e Batista já havia terminado a sua missão, certo, gente? Então tem coisas que nos acontecem sendo de Deus que vão ser diferentes para cada pessoa, dependendo daquilo que Deus quer para cada um de nós. Os primeiros discípulos. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Ele disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Passando mais adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Que maravilha! O nosso mestre cura, o nosso mestre restitui saúde, nos dá de novo muita vida.
Então, se nós tivermos alguma necessidade, algum problema, que a gente possa abrir o nosso coração a este Mestre lindo, ao nosso Deus, e buscar nele o nosso socorro, o nosso amparo, nele o nosso alívio, a nossa paz, aquilo que a gente precisa. Nós temos um Deus lindo, um Cristo lindo, disposto, de braços abertos a nos socorrer. Então não vamos perder tempo, vamos correr para os braços dele. Bora lá? Eu quero, e tenho certeza que todos nós também queremos correr, sermos abraçados por esse Deus maravilhoso. Fiquem em paz.